Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Sejam bem-vindos, hoje é sábado, 15 de fevereiro, e eu sou William McMasters. E olá do escritório da gravações A Voz de Deus em Harare, Zimbábue. Sou Steven Tutani. Bom dia, irmão Steven. A todos que estão nos ouvindo, esperamos que estejam tendo uma ótima manhã de sábado. Vocês terão que me desculpar pela minha voz, estive um pouco indisposto esta semana, mas estou aqui, animado e pronto para começarmos. Bom, seja bem-vindo, meu amigo. Estamos muito felizes pelo fato do irmão estar aqui, podemos lhe garantir isso. E fico feliz que tenha devolvido aquela caixa de cascavéis ao remetente. Ele tem de levá-las. Oh, sim, irmão. Bom, antes de entrarmos no episódio desta manhã, temos um pedido de oração urgente que gostaríamos de compartilhar. É de um irmão da Ucrânia. Ele compartilhou que a linha de frente do conflito está agora a uns 96 quilômetros de sua casa. Sua esposa está nervosa devido aos constantes ataques de drones e mísseis disparados à noite. Ele também está preocupado, pois se as linhas de frente se romperem, ele terá um tempo muito limitado para atravessar o rio próximo e escapar. O ponto de travessia mais próximo fica a uma distância considerável. Pedimos que continuem a se lembrar dos crentes na Ucrânia. Sem dúvida que nos lembraremos. Também temos uma atualização do pedido de oração da semana passada de Goma, que é o lar de mais de 19 mil crentes, pertencentes a mais de 100 igrejas da mensagem. O grupo rebelde M23 assumiu o controle da cidade, transformando-a em uma zona de guerra. Fomos informados de que a situação está ficando mais tranquila. Parece que a eletricidade e a água foram restauradas, assim como o acesso à internet. As pessoas da cidade estão começando a se movimentar de novo. No que diz respeito às vítimas, mais de 700 pessoas morreram e mais de 2.000 ficaram feridas durante o conflito. E apesar dos milhares de crentes da mensagem na cidade, não temos conhecimento de que algum tenha sido ferido ou morto. Somos muito gratos ao Senhor por isso. Apesar da melhora da situação, os irmãos ainda pedem que continuemos a mantê-los em oração, pois a situação é instável e pode ter reviravoltas repentinas. Com certeza continuaremos a manter em oração, tanto os pedidos de Goma quanto dos irmãos e irmãs da Ucrânia. Esta manhã temos um episódio especial do Bom Dia, Amigos, contando com a presença de 4 de nossos coordenadores de trabalhos missionários, os quais darão um relato detalhado do que ocorre nos bastidores do trabalho missionário que o Senhor está fazendo em seus países. Estou muito animado com esse episódio, nunca fizemos algo assim antes, uma mesa redonda, e com muita coisa acontecendo na gravações A Voz de Deus, estamos ansiosos para ouvir o que o Senhor está fazendo em todos os diversos países por lá. É empolgante experimentar um novo formato e, sabe, não apenas ler ou transmitir os relatos de distribuição, que são sempre uma bênção, mas ouvir diretamente dos irmãos que estão envolvidos com isso, dia após dia. Sei que será uma grande bênção. Bom, acho que a esta altura provavelmente deveríamos apresentá-los. Em primeiro lugar, gostaríamos de apresentar o irmão David Weirtz, que coordena o trabalho na América Latina. O irmão Levi Lettingham, que coordena os países da África do Sul e do Norte da África. O irmão Nathan Jones, que coordena a Europa e os países do Sul da África, das Índias Ocidentais e das Ilhas da África do Sul. E, finalmente, temos o irmão Jeremy Evans, que coordena o trabalho na Escandinávia, Ásia, Oriente Médio e outros. Sejam bem-vindos, irmãos. É bom ter cada um de vocês aqui hoje. É bom estar aqui. É bom estar aqui. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia. Quero que todos se sintam à vontade para interromper a qualquer momento e, se lhes vier à mente algo relativo ao seu país, fiquem à vontade para interromper. Vamos começar hoje com o irmão David Weirtz, que coordena o trabalho na América Latina. Bom dia, irmão David. Bom dia. Que novidades o irmão tem para nós? Bom, para começar a falar sobre este ano, ele realmente começou como terminou, atarefado. Há muita coisa acontecendo no trabalho de tradução e com os irmãos em campo, na América Latina. Assim, é sensacional começar o ano como terminamos. Só para lhes dar uma rápida atualização sobre o que está acontecendo, recentemente, algumas remessas de tablets foram enviadas aos 3 escritórios no México e também ao nosso escritório da gravações A Voz de Deus, no Equador.
E semana passada, um casal do Canadá conseguiu levar mais tablets para Cuba. Portanto, no total, cerca de 1.000 tablets chegaram a esses países. Louvado seja o Senhor. Sim, é mesmo incrível. No momento também temos várias remessas de tablets a caminho. Isso representa cerca de 4.800 tablets. Eles já foram enviados e chegarão nas próximas semanas à Argentina, Peru, Guiana, Venezuela e alguns países da América Central. Estamos realmente empolgados e muito felizes pelos crentes de um país em particular na América Central, pois finalmente receberão sua primeira remessa de tablets. Levamos anos para chegar a esse ponto, lidando com muitos obstáculos. Foi mesmo uma provação. Mas como sabemos, Deus tem seu tempo perfeito e sua estação para tudo. E os tablets estão a caminho agora, o que é muito importante. E agradecemos ao Senhor por isso. Esperamos enviar mais. E querendo o Senhor, teremos mais para compartilhar no futuro sobre esse país em particular. E o que o torna tão especial é que ele realmente representa um dos últimos países de toda a América Latina a receber o projeto Tablet Agapo, o que é incrível. É mesmo incrível. Desde que voltamos de nossas férias, tivemos irmãos no campo, a partir de meados de janeiro e até a semana passada, partindo em algumas viagens de distribuição de tablets que estavam em andamento no México e na Venezuela. Nossos irmãos continuam a fazer viagens de acompanhamento, visitando as igrejas e os crentes, distribuindo tablets para novas famílias, ajudando a atualizar seus tablets e a resolver quaisquer problemas que possam ter. Como sempre, levamos um bom suprimento das revistas Cub Corner para as crianças, das quais elas gostam muito, e geralmente levamos um pequeno suprimento de livros para aqueles que precisam deles. E o mais importante é que agora estamos vendo uma grande demanda e ajudando a baixar o aplicativo à mesa para aqueles que têm smartphones. E estamos vendo cada vez mais famílias que o fazem. Para dar um exemplo rápido, no México estamos vendo um declínio de busca pelos tablets, pois esses smartphones estão começando a preencher a lacuna e a demanda por eles. Irmão David, tenho que intervir aqui. Em primeiro lugar, uau, há tanta coisa acontecendo. É incrível, mas acho que sua última declaração foi muito interessante quando disse que houve um declínio na necessidade de tablets, pois cada vez mais famílias estão adquirindo smartphones. Pode falar um pouco mais sobre isso? Claro, será um prazer. Vou lhes dar outro exemplo do México, pois temos irmãos no local agora. Sabem, no México há mais de 13.000 dispositivos, smartphones, outros tablets, computadores, que não foram distribuídos. Portanto, são tablets que não são da gravações A Voz de Deus, que baixaram o aplicativo à mesa. Esse número já foi além dos mais de 11.000 tablets que distribuímos no México, havendo agora ainda mais dispositivos que baixaram o aplicativo à mesa. Portanto, o que estamos vendo são crentes que tiveram os tablets nos últimos anos e que não precisam mais deles. Em vez de receberem um tablet substituto, eles dizem: "Ei, eu tenho um smartphone, e agora podemos usar esses tablets nas áreas rurais, onde os índios huastecos, que não têm tantos smartphones disponíveis, podem usar esses tablets nessas regiões." É incrível poder transferir a necessidade e os recursos para as pessoas que realmente precisam deles nas áreas rurais. Isso é fantástico. Sim, é muito bom. Sim, é empolgante mudar para algo diferente, mudar de marcha, em outras palavras. No último fim de semana, o irmão Eládio Silva, nosso responsável pelo escritório e distribuidor para a Argentina, foi convidado a participar e ajudar a organizar um acampamento de jovens chamado Acampamento da Juventude Agapo. Irmão Steven, acho que o irmão pode comparar isso com suas recentes atividades para os jovens na África do Sul e em Moçambique. Eu gosto disso. Sim, eu também. Que bom. Pelo que relatou, eles passaram momentos maravilhosos juntos em companheirismo, mantendo os jovens encorajados. Também realizaram vários cultos de fitas e desfrutaram muito. O destaque no acampamento foi quando 6 jovens decidiram entregar o coração ao Senhor e ser batizados. Foi incrível ver isso. Que bom. É incrível ver como esse contato com os jovens cresceu e se tornou uma das coisas mais importantes que a Gravações A Voz de Deus faz. Sem dúvida. Lembro-me de que em 2006, o irmão Nathan, o irmão Jeremy e alguns dos irmãos vieram aqui e apresentaram os planos para isso. A Young Foundations tinha acabado de ser criada e hoje já se passaram quase 20 anos
e continuamos a realizar o trabalho de divulgação que o Senhor começou ali. Amém. É sempre empolgante ver outros jovens experimentando o mesmo que nos colocou no caminho da palavra. Obrigado por compartilhar. Com certeza. Estou ansioso para ouvir mais sobre seus países. Sim. Quero concluir falando da língua portuguesa no Brasil, onde nosso irmão Anderson Vieira está de viagem para o extremo norte do país. É um lugar bem remoto. Será uma longa viagem de distribuição de 4 a 5 semanas, durante as quais ele ficará longe da família e do escritório, levando consigo cerca de 500 tablets e visitando 4 estados. E, como sempre, o inimigo está tentando fazer algo para atrapalhar a obra. Quando nosso irmão já estava a centenas de quilômetros do escritório, ele foi parado em uma inspeção e lhe disseram que alguns de nossos documentos não estavam em ordem. Por fim, apreenderam nossa caminhonete da Gravações A Voz de Deus, o que o obrigou a ficar aguardando em um hotel por alguns dias, período em que ele e o outro irmão que estava viajando com ele tiveram um tempo extra de companheirismo. Mas, graças a Deus, eles já voltaram à estrada, restando mais de 40 horas de viagem até o local a que iam. São mais de 3.000 quilômetros só de ida. Assim, em se tratando de uma viagem grande como essa, a bênção será ainda maior. Amém. Especialmente vendo o diabo tentando fazer o que pode para atrapalhar. Assim, estamos muito felizes e animados com esses crentes. Gostaria de acrescentar rapidamente um pequeno testemunho. Antes de partir, nosso irmão estava trabalhando no escritório. Temos um bom estoque de livros em português, e ele conseguiu remeter 3 paletes de livros da Mensagem e revistas Cub Corners para os crentes em Moçambique. Fomos notificados pelo irmão Levi de que havia uma necessidade naquele país, e nós tínhamos um suprimento incrível de material. E ele conseguiu facilitar a remessa para lá, o que representa cerca de 36.000 livros. Recebemos a notícia ontem de manhã de que o navio partiu sábado passado com destino à África, o que é muito empolgante. É isso mesmo. Ao dizer isso, irmão David, vejo um sorriso surgir no rosto do irmão Levi. Sei que esses livros estão indo para um dos países com os quais ele trabalha. Irmão Levi, por que não nos conta o que esses livros significam para os crentes de Moçambique? Sim, com certeza. Eu adoraria. Lembro-me de quando o irmão David me procurou pela primeira vez e disse que havia um estoque extra de livros em português no escritório do Brasil. Minha mente se voltou de imediato para Moçambique, pois recebemos muitos pedidos de crentes que são novos na mensagem e não têm nenhum material da mensagem. Esses livros são perfeitos para se dar a esses crentes, para que aprendam mais sobre a mensagem, de modo que posteriormente possamos lhes dar os tablets. Quando eu disse ao irmão Lee que esses livros estavam chegando do Brasil, ele ficou muito animado e está realmente empolgado para levá-los aos crentes. Coincidentemente, há poucos dias, quando eu estava falando com o irmão Lee, ele me disse que um pastor apareceu em seu escritório em Chumui, Moçambique, e lhe disse que conheceu recentemente a mensagem por meio de um livro que recebeu de outro ministro. E por meio desse livro, ele aceitou a mensagem, tendo antes pertencido a uma das mais de 16 igrejas pentecostais existentes em sua região, e ele compartilhou a mensagem com todas essas igrejas. Agora muitas delas vieram para a mensagem e estão solicitando livros. Como todos esses crentes falam português, esses livros estão chegando no momento certo para que o irmão Lee possa supri-los. Fantástico. Sim, é emocionante. Fantástico. Gosto muito de saber que os livros estão indo para onde são realmente necessários e que estão sendo ansiosamente aguardados. E mesmo sendo tão bom ouvir isso, sei que há muitas notícias empolgantes sobre os tablets Ágapo que estão sendo distribuídos por lá. Pode nos contar a respeito? Sim, com certeza. É pelo que todos esses crentes estão esperando. Ter um tablet em mãos. Até esses novos crentes já estão sabendo dos tablets, mas no momento estamos tentando lhes fornecer os livros. Temos outro lote de 1.000 tablets Ágapo que acabaram de chegar ao porto de Durban, África do Sul, e, querendo o Senhor, semana que vem os levaremos para Moçambique. Estes tablets bastarão para suprir uma província inteira, deixando apenas 2 parcialmente atendidas no país. Isso é muito importante para os crentes, que esperam há muito tempo por eles. Estamos empolgados para colocá-los em suas mãos. Estamos fazendo algo similar na Zâmbia. Temos um lote de 1.000 tablets que estão atravessando o oceano em contêineres e que desembarcarão no porto de Durban em breve,
seguindo para Lusaka, onde fica nosso escritório. Esses tablets suprirão outra província no país que também está à espera deles desde 2019. Eles ficaram muito entusiasmados ao saber que os tablets estão chegando e que já estão sendo feitos preparativos para a distribuição. Outra coisa notável na Zâmbia é que eles estão ficando muito bem equipados com a mensagem, com quase 10 mil tablets no país agora. Isso além de 15 mil dispositivos móveis que baixaram o aplicativo à mesa. Eles têm feito bom uso dos recursos que lhes enviamos, e estamos ansiosos para ver o que mais o Senhor lhes tem reservado. Irmão Levi, esses números são incríveis, quando consideramos que há quase 10 mil tablets no país e mais de 15 mil dispositivos móveis que baixaram o aplicativo à mesa. Se a Zâmbia tem esses recursos da mensagem, quanto mais a África do Sul, que sei que é um pouco mais moderna. Com certeza. A África do Sul tem o dobro de dispositivos que baixaram o aplicativo à mesa, ocupando o terceiro lugar no mundo, logo atrás do Zimbábue, irmão Steven. Isso é muito empolgante para eles. Com a tecnologia havendo realmente se infiltrado no país, os crentes estão utilizando esses recursos. A distribuição de tablets no país está quase concluída agora. O irmão Keith tem realizado viagens de acompanhamento, visitando os crentes e certificando-se de que os tablets estão em boas condições de funcionamento, atualizados e prontos para receberem novas traduções. E por falar em traduções, todo o trabalho que esses irmãos têm feito com a distribuição de tablets e as atualizações do aplicativo à mesa remete ao trabalho de tradução da mensagem. Estamos todos muito ocupados em nossos países com o trabalho de tradução. Somente nos 3 países de que falei, Moçambique, Zâmbia e África do Sul, há 15 idiomas que abrangemos em nosso trabalho de tradução. E apenas no ano passado, os tradutores desses países concluíram 751 traduções de áudio. Uau! E 631 traduções de texto. Isso é incrível. E com essas novas traduções chegando, é vital garantirmos que os crentes estejam mantendo seus tablets atualizados, pois do contrário, não as receberiam. Com os tablets atualizados, eles estão se alimentando com o alimento espiritual disponibilizado semanalmente. Amém. Assim que essas mensagens são traduzidas, elas são enviadas diretamente a esses dispositivos. Uau! Obrigado, irmão Levi. Isso está revelando as muitas etapas do trabalho, como a quantidade de tablets, de livros, de distribuições, de traduções, deixando evidente que essa produção exponencial não é coincidência, mas resultado de muito trabalho árduo e foco consistente no longo prazo. Irmão Natan, talvez esse seja o momento perfeito para falar com o irmão. Ouvi dizer que o irmão é um veterano com muita experiência em lidar com traduções. Por que não nos conta um pouco do trabalho que foi feito até chegarmos ao estágio atual e do que está ocorrendo na Europa e nos demais lugares sob sua responsabilidade? Obrigado, irmão Steven. Para montar o cenário do que está acontecendo na Europa, preciso recuar um pouco no tempo. Quando o irmão José se sentiu inspirado a iniciar o projeto Ágapo, ele também percebeu que precisava canalizar mais traduções para os tablets, assim que fossem concluídas. Visando isso, ele lançou o software de tradução Ômega, que nossos tradutores em todo o mundo usam para traduzir os sermões com mais rapidez e precisão. Isso levou, anos depois, à criação do Estúdio Ômega, que todos os nossos tradutores usam para gravar os sermões, editá-los automaticamente e prepará-los para a divulgação. Essas traduções são, então, disponibilizadas pela internet aos telefones celulares e tablets em todo o mundo por meio do aplicativo à mesa. Ano passado gravamos 53 sermões em italiano, 29 em holandês, 21 em romeno, 19 em polonês e 10 em alemão, sendo digno de nota o fato de termos no momento 618 sermões gravados em áudio em italiano, o que é um dos maiores números dentre todos os idiomas do mundo traduzidos pela voz de Deus. Isso é incrível. O irmão Gerald Buitenkamp tem feito viagens e distribuído livros em espanhol, italiano, francês e português a crentes e igrejas por toda a Europa, sendo que, em sua maioria, os crentes da Europa não os usam para si mesmos, mas para evangelização. Irmão Natan, se não se importa, gostaria de lhe fazer uma pergunta.
cuja resposta creio que sei. Com a Europa agora tão focada no trabalho de tradução e sendo tão industrializada e moderna como os irmãos lidam com os novos crentes que chegam à mensagem? Bem, todos os novos crentes da Europa têm telefones celulares. Então, basicamente, nós os encaminhamos ao site themessage.com para assim conhecerem mais sobre o assunto, ou lhes mostramos o aplicativo à mesa e pedimos que o instalem online. É bem simples. Faz sentido. E sei que o irmão também coordena as atividades em outros países, como a África, e sei que cada um tem necessidades específicas. Qual é a diferença entre o trabalho missionário na África e na Europa? Bem, eu trabalho com o Zimbábue e o Malawi, e o aplicativo à mesa também está disponível lá, assim como em todo o mundo. No Zimbábue, por exemplo, já foram feitos mais de 30 mil downloads do aplicativo à mesa, além dos quase 12 mil tablets Agapo que distribuímos. Essa quantidade de dispositivos que usam nosso aplicativo à mesa no Zimbábue é incrível. Mas esses países não são tão industrializados quanto os Estados Unidos e a Europa, não havendo torres de telefonia celular, nem eletricidade em algumas das áreas rurais. Nessas regiões, os novos crentes precisam de livros, pois ainda não temos como lhes fornecer tablets, visto que estão apenas começando a conhecer a mensagem. Assim, há demanda por tablets lá, mas em quantidades bem menores do que antes. Irmão Natan, fico feliz de que tenha mencionado isso, pois estamos imprimindo livros nos países em que há necessidade. E sabe, há um equívoco por aí de que a voz de Deus já não imprime livros ou de que já não os temos em estoque, o que não é verdade. Após ouvir o que todos os irmãos aqui relataram sobre os diversos países que coordenam, quero lembrar que todos os escritórios ao redor do mundo têm uma biblioteca de livros, quando necessário. No entanto, de modo geral, vemos um declínio da necessidade de livros em todo o mundo como resultado das ferramentas disponibilizadas às pessoas. E devido ao progresso tecnológico dessas ferramentas, estamos vendo nosso estoque de livros diminuir lentamente. Irmão Jeremy, acho que este seria um ótimo momento para o irmão lançar luz sobre esse equívoco e nos dizer o que está vendo nos países que coordena. Bom, acho que já vimos muitas estatísticas sobre como ainda imprimimos livros em diversos países. Na Rússia, China, Ucrânia, Oriente Médio, países árabes, Uzbequistão e outros ainda. Há grande necessidade dos livros, mas de modo geral, tentamos diminuir a dependência dos livros, direcionando os crentes ao aplicativo à mesa, pois é uma forma melhor de estudar a mensagem, levando a um aprendizado mais rápido. E, sabe, os campos missionários hoje são bem diferentes do que alguns anos atrás, já não sendo tão estranhos para nós. E, como todos sabem, até mesmo numa cabaninha no interior da África, Camboja ou Indonésia, os pais têm 1, 2 ou 3 telefones celulares no bolso. E todas as crianças têm seus dispositivos. E sabemos que isso é ruim, tendo em vista o conteúdo que acessam, mas também se constitui em oportunidade para que recebam a mensagem de forma mais eficiente, embora, às vezes, por algum motivo, pensemos que os campos missionários são tão estranhos que precisamos lhes fornecer um produto desatualizado. E essa não é a realidade. Podemos lhes fornecer hoje exatamente as mesmas ferramentas que temos. E gostaria de mencionar que ao longo da história das gravações A Voz de Deus, o irmão José teve que tomar algumas decisões muito difíceis quando se trata de dobrar a esquina neste trabalho. E esta foi, sem dúvida, uma delas. Quando nos livramos das impressoras e mudamos o layout para a produção de tablets Agapo, algumas pessoas sentadas nesta mesma sala em que estamos foram contra. Mas o irmão José quer ser um bom administrador dos recursos financeiros do Senhor. E ao remover as impressoras, ele não teve a intenção de parar a impressão de livros, mas apenas transferir a responsabilidade da impressão a cada país conforme suas necessidades. Isso mesmo. Simplesmente não há mais uma necessidade mundial de se fornecer livros a partir de Jeffersonville.
Vários anos atrás, sim. Lembro-me que muitas vezes imprimimos 1 milhão de livros por mês, mas hoje, se continuássemos fazendo isso, seríamos maus administradores dos recursos financeiros do Senhor. Com certeza. Então, não é no que queremos nos concentrar. E penso que se Deus elevou o padrão para nós, queremos fazer parte desse padrão. Amém. E ele tornou possível refinar uma pesquisa, salvar destaques, compartilhá-los, manter todos num só lugar e levá-los no bolso aonde quer que você vá. Queremos aproveitar essa oportunidade para ficarmos mais treinados na palavra. Amém. Com certeza. Amém. Gosto muito disso, irmão Jeremy. Muito bem lembrado. Só quero comentar sobre a responsabilidade de imprimir sendo transferida para países estrangeiros, como o irmão mencionou. Somos um desses países que tiveram a oportunidade de imprimir os livros para seu próprio povo. Imprimimos livros em Shona, Ndebele, Chichewa, Kiangondi do Malawi e Moçambique, com material sendo impresso no momento em Shona e Chichewa. Hoje mesmo estávamos trabalhando nisso e gostamos muito desse sistema, pois recebemos atualizações quase todo fim de semana do tipo: "Ei, temos 75 novos convertidos." E o irmão sabe como os missionários têm enviado fotos e vídeos e seus cânticos. Precisamos de livros, como o irmão Nathan disse, lá no interior do país. E antes os solicitávamos a Jeffersonville e talvez tendo de aguardar a nossa vez na fila, pois havia muitos outros idiomas, sendo todos impressos numa única impressora. E então eles tinham de ser enviados de navio, havendo uma época aqui em que cobravam $1 por quilo em impostos. Se o peso total fosse de 36 mil quilos, tínhamos de pagar $36 mil para liberá-los, o que ficava difícil. Mas agora fazemos uma solicitação, o irmão José aprova e colocamos esses livros nas mãos desses novos crentes em poucas semanas. Simples assim. Isso é incrível. Então todos saem ganhando com isso. Sem dúvida. Todos saem ganhando. Custa menos, leva menos tempo. E sabemos que foi o Senhor que tornou possível fazer isso em muito menos tempo e muito menos custo. Como o irmão disse, se ele elevou o padrão, queremos fazer parte dele. Amém. Mas estou curioso para saber o que os críticos dizem. E tenho ouvido um pouco disso aqui. E vi que na maioria das vezes as pessoas não têm nenhuma ou pouca informação, mas quando você se senta com elas e elas ouvem, dizem: "Ó, tudo bem, entendemos o motivo e vemos que é a maneira certa de agir." O que lhe tem dito e como o irmão tem respondido? Certo, e temos ouvido comentários dos críticos que às vezes são construtivos, mas é difícil para os que realmente se apegam aos livros e a um único ponto de vista quebrar uma tradição. E dizem que desde o início dos tempos sempre foi assim, que desde os dias de Jó sempre foi transcrito e então lido para as futuras gerações. E também nos dias de Moisés, que sempre foi transcrito em forma impressa e lido por muitas gerações, e que até mesmo a Bíblia nós lemos com mais frequência do que ouvimos, mas as pessoas realmente não querem quebrar essa tradição. Elas acham que é assim que o Senhor deu a palavra e é assim que deve ser divulgada. Mas o irmão Brana também disse que Paulo tinha escribas anotando, mas hoje temos gravadores. Estou contente por eles. Exatamente. Então, já houve pelo menos algum grau de progresso da tecnologia de como recebemos a palavra com o qual o irmão Brana concordou. E, sabe, um gravador na época em que o irmão Brana esteve aqui era um equipamento muito avançado. Era uma tecnologia de ponta, todavia o irmão Brana disse: grave em fita, use seu gravador. Então só estamos seguindo seus passos nesse sentido. Alguns críticos dizem isso, mas outros, o que talvez seja um pouco delicado de se dizer e que tentarei explicar, acham que o trabalho de impressão e distribuição é um ministério e realmente querem exercer esse ministério. E falamos com certos indivíduos que têm desejo no coração de começar a fazer isso. E tentamos lhes dizer que temos 1.800.000 livros no depósito aqui em Jeffersonville e dezenas de milhares no exterior que eles podem utilizar, mas mesmo assim querem fazer seu próprio trabalho de impressão e distribuição. E também podem dizer: achamos que nossas traduções são superiores ou que suas traduções não são boas. E então abrimos o jogo e dizemos:
Vai ser difícil o irmão encontrar uma tradução melhor desta mensagem em todo o mundo, pois já a fizemos passar pelo saguão dos críticos. Também apresentam outra justificativa. Vocês não enviam os livros a todos a quem queremos enviar, por isso queremos fazer nossa própria impressão. E é no que geralmente acaba. Isso, de certo modo, confunde a nossa mente. Você se pergunta, o que está acontecendo? Qual é o motivo ali? E você sabe que algo está um pouco errado. Mas é uma coisa prestigiosa ter seu próprio trabalho de impressão e distribuição. E embora não gostemos de pensar nisso, é uma forma de se obter apoio financeiro e convites para ir a igrejas e outros lugares, né? Então, aí está. Mas também não queremos ser críticos. O irmão José já me disse muitas vezes que se a mensagem está sendo divulgada, louvado seja o Senhor, é só o que importa. E sabe, somos de opinião que temos um alto padrão aqui na Voz de Deus e uma metodologia bem eficiente e com tecnologia de ponta para divulgar a mensagem, estando dispostos a trabalhar com qualquer pessoa. Mas, se mesmo assim eles quiserem fazer do seu próprio jeito e seguir seu programa, sabemos que o Senhor também pode usá-lo. Então, tudo o que sabemos é que a mensagem da hora vai aperfeiçoar a noiva. E qualquer tradução que chegar primeiro a essa última semente predestinada lá, louvado seja o Senhor, isso não importa. Com certeza. Então, o essencial para nós é tentarmos diversificar o máximo possível e fornecer todos os meios disponíveis para divulgar a palavra, sendo o principal o aplicativo à mesa. Seja no seu iPhone ou no seu telefone Android, ou no seu tablet Agapo ou tablet Hero, ou no tablet Vantron, Deus disponibilizou uma ferramenta para ajudar a aperfeiçoar sua noiva. E não queremos deixar de usá-la e que ninguém mais deixe de usá-la. Então, como já dissemos, não temos de fornecer um produto desatualizado aos nossos irmãos e irmãs no exterior só porque eles são pobres ou porque falam uma língua diferente. Podemos lhes fornecer o melhor. Podemos lhes fornecer exatamente as mesmas ferramentas que usamos para estudar a mensagem. E creio que todos os que estão nos ouvindo hoje também poderiam dizer: não sei como sobreviveria sem meu aplicativo à mesa. Amém. Eu sou um desses. E com certeza não estaríamos tão avançados na mensagem como estamos hoje se tivéssemos apenas os livros para estudar. Isso foi só uma breve exposição da situação atual dos livros. Isso que o irmão falou sobre o aplicativo à mesa e de como ele está sendo uma ferramenta revolucionária é a pura verdade, irmão Jeremy. Lembro-me que estávamos prestes a entregar os tablets numa distribuição em certa cidade, uma vila chamada Kadoma, e sabendo que os crentes tinham os livros, perguntei: quantos aqui têm mais de 10 mensagens que o irmão Brana pregou em forma de livro? E apenas uma irmã levantou a mão dizendo que tinha 10. Então eu anunciei e disse: hoje vocês vão para casa com mais de 1.200 mensagens que ele pregou. E eles simplesmente ficaram em êxtase. Isso é incrível. Isso é impressionante, incluindo todas as vantagens que o acompanham. Alguns dos crentes mais velhos estavam dizendo: irmão, a letra do livro é muito pequena para meus olhos que já não estão muito bons. Eu não consegui acompanhar. Mas no tablet posso alterar o tamanho da letra de acordo com os meus olhos. Eu consigo ler. E mesmo se fosse cego, eu poderia ouvir. E a possibilidade de pesquisar em seu próprio idioma é uma experiência transformadora. As novas traduções, como o irmão Nathan dizia, estão sendo disponibilizadas assim que são concluídas com o software Ômega. E ainda temos o recurso de atualização ponto a ponto. E além disso, estamos recebendo mais testemunhos do que nunca de crentes que o Senhor curou e batizou com o Espírito Santo enquanto ouviam as fitas, provendo-lhes aquilo de que necessitam. E alguns testemunhos são surpreendentes. O irmão Baltazar Chicose é um cantor veterano aqui. Ele disse que certo irmão estava se sentindo muito pressionado e, enquanto dirigia pela estrada em algum lugar, jogou o carro na contramão, mas sua fita estava tocando. Acho que era o sermão deixando escapar a pressão. Naquele momento, o irmão Brana disse: irmão, as pessoas estão neuróticas hoje em dia. Elas estão dirigindo a 190 km por hora no lado errado da estrada, ou algo assim.
Era exatamente o que ele estava fazendo. E ao ouvir isso, ele voltou imediatamente à pista certa, mostrando que estamos mesmo na era da voz, a qual é uma bênção que o Senhor reservou e concedeu a nós nesta hora. E como o irmão disse, estamos muito felizes em fazer parte disso. E a primeira coisa que ele gravou em fita foi: estamos adquirindo alguns equipamentos novos de gravação. Isso mesmo. É a primeira gravação que temos. Ele disse: estou armazenando alimento para vocês se banquetearem. Obtenham-no em suas fitas. Sabia disso? Amém. Ele disse: quando lerem, peguem a fita. Vocês entenderão melhor lá. Ouçam a minha voz e eu ministrarei novamente. E então, tudo isso, pessoas se encaminhando para a voz. São apenas eventos esclarecidos pela profecia. Amém. Ele disse isso, estamos testemunhando disso e somos parte disso. E é simplesmente maravilhoso ouvir todos esses relatos e ser parte disso e poder ouvir a voz de Deus em qualquer lugar e a qualquer hora. Amém. Em que dia estamos vivendo? Que coisas vivenciamos e vemos acontecer diante de nossos próprios olhos? E mais alguém tem algo que gostaria de acrescentar antes de encerrarmos? Sim, só queria acrescentar algo rápido sobre o que o irmão Steven acabou de dizer, que realmente me abençoou e que vemos bastante em todos os países durante as distribuições do tablet Ágapo. Algo assim aconteceu semana passada na Venezuela. Um irmão comentou lá com o nosso distribuidor, o irmão José, como se sentia naquela atmosfera, estando no culto pela primeira vez e ouvindo o irmão Brana. Ele disse que sentiu como se o profeta estivesse falando diretamente com ele. Este é o poder dos sermões dinâmicos em áudio e a realidade de muitos crentes após receberem seus tablets, os quais podem ir para casa e ter esse mesmo sentimento toda vez que quiserem. Foi mesmo uma bênção ouvir o irmão Steven falar sobre isso. É incrível. Amém. Posso dizer o mesmo quanto ao que o irmão Steven falava. Estamos vivendo nos dias da voz. Isso me fez lembrar do que aconteceu há mais ou menos um mês, quando o irmão Maurice tinha acabado de completar sua viagem de distribuição até a província noroeste da Zâmbia, após viajar cerca de 24 horas para chegar a este local da selva. Crentes vieram de muito longe, com os quais ele nunca tinha se encontrado na vida, mas eles tinham entrado em contato com esta mensagem anos e anos antes e permanecido fiéis a ela. Quando o irmão Maurice chegou e lhes deu os tablets e pela primeira vez na vida eles assistiram aqueles vídeos, ao ver como estavam emocionados, eu perguntei: por que estão emocionados assim? E ele apenas disse: irmão Levi, esta é a primeira vez na vida que eles estão tendo oportunidade de ouvir a voz com seus próprios ouvidos. Louvado seja o E Senhor. me emocionei ao ouvir isso e ver aquela empolgação. Amém. Louvado seja o Senhor. Bom, esse é o objetivo, colocar essa voz nas mãos das pessoas. E não consigo me imaginar passando pela vida sem essa voz. Amém. Bom, irmãos, gostamos muito de ter todos vocês aqui hoje. E recebemos uma sobrecarga de informações hoje. Mas vale lembrar que isso abrange apenas cerca da metade dos irmãos missionários. Sim. E há tantos outros países a que damos assistência e o volume de trabalho é tão grande que só a eternidade nos permitirá compreender o impacto total que ele está causando. Sim, isso mesmo. É incrível. Obrigado novamente, irmãos, por se juntarem a nós. Foi mesmo uma bênção. Gostei demais. Quem sabe o Senhor nos permita fazer isso de novo. Sim, com certeza. Obrigado. Obrigado. Isso quase encerra o episódio de hoje. Não deixem de buscar pelas atualizações durante a semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. Mas antes de irmos, gostaria de deixar com vocês um clipe de áudio que sei que muitos já ouviram. Faz parte do vídeo que exibimos nas turnês do Ágapo e parece muito apropriado para coroar este episódio. Ele realmente transmite a visão das gravações, a voz de Deus, pela qual continuaremos a lutar até que Jesus venha. Como sempre, agradecemos muito por se juntarem a nós e, querendo o Senhor, estamos ansiosos para vê-los semana que vem. Deus os abençoe e Shalom. Shalom. Why
O que a mensagem significa para você? Você se lembra da primeira vez que creu, de verdade? De quando aquela voz mansa e delicada disse para você: esta é a verdade, você é a noiva de Cristo. A vez quando o seu coração queimou por dentro, quando você foi apresentado a um Jesus Cristo vivo. E aquela citação perfeita quando ele lhe deu a resposta que estava pedindo. Quando ouvimos o profeta falar, quando lemos suas palavras, penetra em nossa alma, ilumina a nossa vereda da vida e nos consola em tempos difíceis. Une todas as cores, classes, tribos e línguas. Esta mensagem nos une, ela é nosso ponto em comum. Ela é uma carta do Pai aos amados de Cristo. Queremos compartilhar o que temos com o mundo todo, não importa onde morem ou que idioma falem. Imprimimos já mais de 150 milhões de livros, duplicamos 9 milhões de cassetes, 5 milhões de CDs, centenas de milhões de sermões em formato eletrônico, que já foram baixados ou distribuídos só nos últimos anos. E mesmo assim, a noiva precisa de mais. Traduzimos diariamente, mas leva meses para imprimi-las e enviá-las. Como pode a noiva receber sua carta de amor no devido tempo e sem atraso? O amor encontra uma maneira.